Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós temos assim: depois de haver gasto algum tempo ministrando em Antioquia, Paulo propôs a seu companheiro fazerem outra viagem missionária. Tornemos a visitar nossos irmãos, disse ele a Barnabé, por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então, tanto Paulo como Barnabé tinham terno cuidado pelos que haviam aceitado recentemente a mensagem do Evangelho sob o seu ministério. Estavam ansiosos por vê-los uma vez mais. Paulo jamais perdeu essa solicitude. Barnabé estava pronto a ir com Paulo, mas desejava que levassem Marcos, o qual decidira de novo devotar-se ao ministério. Paulo foi contra. Parecia-lhe razoável que não tomassem consigo aquele que, durante sua primeira viagem missionária, tinha os deixado em tempo de necessidade. Insistia que alguém de tão pouca fibra não estava habilitado para uma obra que requeria paciência, altruísmo, bravura, devoção, fé e disposição para sacrificar, se necessário, a própria vida. Tão forte foi a contenda que Paulo e Barnabé se separaram. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Viajando através da Síria e Cilícia, Paulo e Silas alcançaram por fim Derbe e Listra. Foi em Listra que Paulo fora apedrejado. Ele estava ansioso por ver como os que haviam aceitado o Evangelho por meio de seus esforços estavam enfrentando o teste das provações. Não ficou desapontado. Verificou que os crentes listrianos tinham permanecido firmes em face de violenta oposição. Ali, Paulo tornou a encontrar Timóteo, que havia testemunhado seus sofrimentos ao final de sua primeira visita a Listra, e em cuja mente a impressão então feita tinha se aprofundado com o passar do tempo, até que se convenceu de que era seu dever entregar-se inteiramente à obra do ministério. E ele ansiava compartilhar das atividades do apóstolo, ajudando na medida das oportunidades. Silas, companheiro de trabalho de Paulo, era um obreiro experimentado, dotado com o dom de profecia. Mas a obra a ser feita era tão grande que foi necessário preparar mais obreiros para o serviço ativo. Em Timóteo, Paulo viu alguém que apreciava a santidade da obra de um pastor, que não se atemorizava ante a perspectiva de sofrimento e perseguição, que estava pronto a ser ensinado. O pai de Timóteo era grego e a mãe judia. Desde criança, ele conhecia as Escrituras. A confiança de sua mãe e de sua avó nos sagrados oráculos lembravam-lhe continuamente as bênçãos que há em fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus era a regra pela qual essas duas piedosas mulheres haviam guiado Timóteo. O poder espiritual das lições que delas recebera conservou-o puro na linguagem e incontaminado pelas más influências de que se achava rodeado. Assim, a instrução recebida através do lar havia cooperado com Deus em prepará-lo para assumir responsabilidades. Paulo viu que Timóteo era fiel, firme e leal. Escolheu-o como companheiro de trabalho e de viagem. Timóteo era um simples jovem quando foi escolhido por Deus
para ser um ensinador e, embora jovem, levou suas responsabilidades com humildade cristã. Como medida acauteladora, Paulo aconselhou prudentemente a Timóteo a que se circuncidasse, não que Deus o exigisse, mas a fim de tirar do espírito dos judeus aquilo que poderia servir de objeção ao ministério de Timóteo. Buscava ele, tanto quanto estivesse em harmonia com a fé, remover cada pretexto de oposição. E conquanto fizesse essa concessão ao preconceito judaico, cria e ensinava nada a ser a circuncisão ou incircuncisão, mas o Evangelho de Cristo. Este era tudo. Em sua obra, Timóteo buscava de Paulo constantemente conselho e instrução. Nele encontrou o Espírito Santo, quem poderia ser moldado e ajustado como templo para a habitação da divina presença. Quando as lições da Bíblia são aplicadas na vida diária, exercem profunda e duradoura influência sobre o caráter. Timóteo aprendeu e praticou essas lições. Não tinha talentos particularmente brilhantes, mas sua obra era valiosa, porque ele usava no serviço do Mestre as habilidades que Deus lhe dera. Seu conhecimento da piedade prática distinguia-o dos outros crentes e dava-lhe influência. Antes de iniciarem a penetração do novo território, Paulo e seus companheiros visitaram as igrejas que haviam sido estabelecidas da Pisídia e arredores. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. É interessante a maneira pela qual Deus trabalha. Deus não escolheu anjos perfeitos, plenamente capacitados em todas as coisas, como representantes seus entre os pecadores. Deus chama seres humanos, cada um com suas características pessoais, cada um com a sua maneira de ser, cada um com a sua personalidade, cada um com suas virtudes e defeitos. E Deus os usa a partir daquilo que são, a partir daquilo que têm, a partir daquilo que colocam nas mãos de Deus como instrumentos de bênção e honra para o seu nome. Na leitura de hoje, nós encontramos a descrição de homens diferentes, com personalidades distintas, que foram usados por Deus de maneira poderosa. Encontramos um Barnabé, um homem dedicado, humilde, servidor, sofredor e batalhador em prol da causa de Cristo. Alguém que era compreensivo, bondoso, paciente, capaz de estender a mão e ajudar as pessoas que ainda não tinham maturidade a crescerem na fé. Encontramos também Paulo, firme, forte, impetuoso, uma pessoa que tinha grande eloquência, grande capacidade de oratória, mas que, ao mesmo tempo, era um pouco mais ríspido, um pouco mais determinado, um pouco menos cheio de bondade. Encontramos a Marcos, um jovem sincero, mas imaturo, inexperiente, e por isso fracassou nas suas primeiras tentativas de ser um missionário para Cristo. Frustrou os desígnios de Barnabé, mas esse Marcos que fracassou levantou-se, procurou corrigir os seus erros, procurou fortalecer-se e adquirir mais experiência, pediu perdão a Deus e decidiu voltar a colocar-se na frente de batalha. Por um lado, foi bem recebido por Barnabé. Por outro lado, foi rejeitado por Paulo. Mas isso não significa que qualquer um dos três estava longe do plano de Deus. Deus tinha um plano para Barnabé, Deus tinha um plano para Paulo,
Deus tinha um plano para Marcos. Encontramos também na leitura de hoje Timóteo. Timóteo tinha uma história diferente da dos outros três. Timóteo cresceu num lar piedoso. Aprendeu de sua mãe e de sua avó o amor pelas coisas de Deus. Desde cedo, tornou-se zeloso para com os assuntos espirituais. O seu coração também ardeu com o desejo de se tornar um missionário. Encontramos agora Paulo estendendo a mão e ajudando Timóteo a crescer na experiência, no testemunho, na obra do ministério. Enquanto Marcos fracassou nas suas primeiras tentativas, Timóteo mostrou-se diferente, fiel, dedicado, leal, comprometido. E Deus usou a todos com as suas características, com o seu jeito de ser, com a sua personalidade, assim como eram. É interessante que a inspiração relata que Timóteo não era um super orador, não era alguém que tinha virtudes que faziam-no se destacar diante dos demais. A princípio parecia que Timóteo era só mais um. Mas como dedicou tudo aquilo que tinha, tudo aquilo que possuía, todos os talentos que recebeu de Deus para o seu trabalho, Deus o abençoou. E ele fez um trabalho honrado, que produziu muitos frutos. Um trabalho que trouxe muita honra e muita glória para o nome de Deus. Um trabalho que foi reconhecido pela igreja. Veja, na leitura de hoje, como Deus usa as pessoas e como o jeito de ser de cada um enriquece a sua igreja, a sua obra. Graças a Deus, a igreja não é feita de pessoas iguais. Somos distintos, somos diferentes. Cada um tem uma personalidade, um jeito de ser, um jeito de agir, um jeito de responder às circunstâncias. Cada um é diferente, mas nenhum é melhor do que o outro. Todos são importantes e insubstituíveis. E Deus usa a multidão de singularidades que formam as nossas personalidades para enriquecer a sua obra e tornar bonita a sua igreja e eficaz o trabalho que ela realiza em prol dos pecadores. Como é bom eu entrar dentro de uma igreja e saber que ali não é uma indústria onde as pessoas são despersonalizadas e onde se tornam um robô, uma máquina, com o mesmo tipo de comportamento, resposta e ação. Deus não faz isso com os seres humanos. Deus nos respeita como indivíduos assim como somos. E com aquilo que nós temos para oferecer, Deus trabalha conosco. Deus toma as nossas virtudes e as usa. Deus as aperfeiçoa. Deus nos faz crescer na graça. Deus toma os nossos defeitos e nos ajuda a vencê-los pelo poder do seu Espírito. E dessa maneira, a igreja se torna poderosa na sua ação de testemunho, de pregação, de extensão da graça de Jesus por mundo. Através da nossa vida, do nosso jeito de ser, através da nossa personalidade, através dos dons que Deus nos deu, Ele nos usa para exaltar o nome de Deus diante do mundo. Outro ponto importante que a leitura desse dia nos apresenta é que nós não nascemos na Igreja de Deus prontos. Assim como um bebê, embora tenha o seu corpo completo, ainda é um bebê e precisa crescer e aprender a agir como pessoa independente, madura. Aquele que nasce no reino de Deus também precisa crescer até que possa plenamente ser usado por Deus e se tornar uma fonte de bênção, de virtude e de poder para a igreja. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em
dar estudos bíblicos, trazer pessoas para dentro do tanque batismal, incluí-las na lista de membros, e depois que elas se tornam membros, nós nos esquecemos que o trabalho apenas começou. A graça que foi plantada a princípio precisa continuar a ser desenvolvida. E é trabalho da igreja conduzir cada um dos seus membros ao pleno amadurecimento em Cristo Jesus. Por isso, os apóstolos não apenas fundavam igrejas, não apenas anunciavam o evangelho para aqueles que não conheciam a Cristo, não apenas os batizavam, mas os confirmavam na fé, para que eles permanecessem firmes, leais, fiéis até o fim, a despeito de todas as circunstâncias e provações que a vida traz. Como precisamos aprender de Jesus e dos apóstolos a sermos cristãos nos tempos atuais. A igreja precisa de pessoas que amem a Jesus e que sirvam a Jesus, colocando-se em suas mãos com seus talentos, com seu jeito de ser, com a sua personalidade, com as características que Deus lhe deu. Nós não devemos exigir uniformidade no comportamento, no jeito de ser das pessoas. Devemos reconhecer que cada um é único e insubstituível. Não devemos riscar ninguém do livro de Deus como alguém além da graça do Senhor. Antes devemos oferecer para todos oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. Devemos ter paciência uns com os outros e nos aceitarmos assim como cada um é, de tal maneira que a igreja se torne um todo harmonioso. E devemos estar preocupados não apenas em trazer gente para dentro da igreja, mas, acima de tudo, em cuidar dos que estão dentro da nossa comunidade. Não adianta nada nós enchemos a igreja com novos conversos se nós não amarmos aqueles que estão dentro da igreja, se nós não nos ajudarmos mutuamente a crescermos na fé e a vencermos as batalhas do dia a dia. Que assim como os apóstolos do passado, nós como membros da igreja hoje tenhamos uma atitude de graça. Que a igreja de Deus seja o grande laboratório onde Jesus Cristo, através do seu Espírito, opera em corações distintos, de pessoas diferentes, de diferentes origens, de diferentes personalidades, conduzindo-as para a unidade e maturidade em Jesus, para a concretização da obra de Deus no mundo. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.